O Otávio Guedes aqui da Globo levantou uma hipótese que eu acho interessante, tá? Ele diz aqui que há uma desconfiança de que o Flávio Bolsonaro está trabalhando pela cassação do Cláudio Castro. Cláudio Castro, vocês sabem, é o governador do Rio de Janeiro, é aliado dos Bolsonaro, supostamente deve sair do governo do Rio agora, porque ele não pode se reeleger de novo, né? Já se reelegeu uma vez, então ele deve disputar o Senado com o apoio dos Bolsonaro e coisa e tal. Mas ele está meio enrolado. Tem dois rolos do Cláudio Castro. Tem um rolo que é antigo, tá? Que é mentira, tá? O pessoal da esquerda aqui no Rio, lá no Rio, lançou uma ideia de que ele tinha gastado dinheiro para comprar cabo eleitoral, não sei o que lá, não tem evidência de nada, não tem indicação nenhuma que ele tenha feito isso. É um caso que não tem nada com nada, né? É esse caso que eles estão dizendo que o Flávio Bolsonaro está deixando para lá. Só que além desse caso, tem um outro caso que eu acho mais grave ainda, que ainda não chegou à justiça ainda, mas que já está sendo investigado, né? É o caso do Banco Master, né? A Rio Previdência, sob o controle do Cláudio Castro, comprou também R$ 1 bilhão em títulos do Banco Master, o que é uma coisa, eu já falei para vocês. Então, assim, o que ele está dizendo aqui é que o Flávio Bolsonaro não está ajudando o Cláudio Castro quer a ajuda do Flávio Bolsonaro. Eu estou achando estranho isso aqui, tá? Se eu tivesse a decisão do Flávio Bolsonaro, assim, eu não ia trabalhar para caçar o cara. Mas também ajudar ele a sair das tretas que ele tá, isso daí também não vale a pena não, porque aí você está se comprometendo numa coisa que certamente vai ser usada na eleição. O caso do Banco Master é um caso terrível, né? Vamos entender esse caso aqui, porque de novo, talvez seja realmente uma boa coisa o Flávio virar as costas para o Cláudio Castro. Eu vou ser sincero com vocês. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essas notícias foram sugeridas por GTTR, Sr. Rubio, um marco para o Brasil, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. É cada vez mais forte a desconfiança que o senador Flávio Bolsonaro largou a mão do governador Cláudio Castro e está trabalhando pela sua cassação, seja por omissão, seja por ação. Então aqui, olha só, tem uma diferença enorme entre ação e omissão. Uma coisa pressupõe que o Flávio está querendo caçar o Cláudio Nunes. Eu não acho que isso está acontecendo, isso aí é mentira. Ele não está querendo caçar o Cláudio Castro, né? Ele não está correndo atrás de derrubar o Cláudio Castro. Outra coisa é ele dizer, olha só, meu amigo, Cláudio Castro, você tá cheio de seus rolos aí, bicho. Eu não vou te ajudar, não. Você se vira aí. Né? Eu te apoio, coisa e tal, mas eu não vou te ajudar, não. Essa segunda possibilidade do Flávio não ajudar o Cláudio Castro, eu, sinceramente, eu também não ajudaria, porque o Cláudio Castro está todo enrolado, inclusive com o Banco Master, vai ajudar o cara, vai dar munição para a oposição. E o Flávio Bolsonaro tem a tarefa muito importante de ganhar a presidência do Brasil. É a eleição mais importante de todas. Então eu acho que o Flávio Bolsonaro não tem que ajudar o Cláudio Castro mesmo não. Veja, não ajudar é diferente de trabalhar para derrubar o cara. São duas coisas diferentes. O Otávio Guedes aqui, né, é o nome do cara? Como é que é? É, Otávio Guedes. Está colocando como se fosse a mesma coisa. Ah, seja por omissão, seja por ação. Não, são coisas bem diferentes. Uma coisa é trabalhar para derrubar o cara. Isso aí eu acho sacanagem. O cara é aliado, né? Outra coisa é, o aliado se enrolou e eu não posso te ajudar agora. Lamento muito, meu amigo, não tem como te ajudar agora. Isso é outra história, né? O Castro enfrenta uma ação no TSE por abuso de poder político e econômico, tá? Não é, portanto, a ação do Banco Master que a gente está falando aqui, não. Em algum momento do futuro, essa ação do Banco Master vai chegar no Cláudio Castro. É apenas uma consequência óbvia, né? Vocês sabem, a Rio Previdência comprou lá 1 bilhão de títulos do Banco Master, uma coisa muito estranha. E eu já falei para vocês, o Banco Master pega a gente na direita, sim, pega a gente na esquerda, pega a gente todo o espectro político lá de Brasília, né? E a minha visão é, Cláudio Castro, se tá nesse esquema, tem que se ferrar mesmo e foda-se. Eu nunca gostei muito do Cláudio Castro também, vou fazer essa ressalva para vocês, tá? Votei nele por pedido do Bolsonaro, mas nunca gostei do Cláudio Castro, não. Isso aqui é outro caso, ainda não é o caso do Banco Master, tá? Essa acusação aqui é balela, tá? Ele é acusado de gastar 1 bilhão de recursos obtidos com a privatização da SEDAI para comprar cabos eleitorais da campanha de governador de 2020. Isso aqui é lorata, eles não têm uma evidência disso aqui. É o pessoal do PSOL do Rio de Janeiro que inventou, porque eles estão brigando mais com a SEDAI, com o fato de ter sido privatizado a SEDAI, do que qualquer outra coisa. Aí eles ficam chateados, não, porque o Cláudio Castro pegou o dinheiro da SEDAI e gastou em cabo eleitoral. Ele nem tem como fazer isso, cara. Não tem nem como fazer esse tipo de coisa. Então, assim, é uma besteira. Essa acusação aqui é uma besteira, tá?
O Palácio Guanabara tinha esperanças de que o Flávio atuaria fortemente junto com os ministros do Supremo, Cássio Nunes e André Mendonça, para absolver Castro. Os dois foram nomeados para o STF pelo Jair Bolsonaro, que está preso e integram o TSE. Cara, não precisa agir, cara. Esse caso aqui é uma palhaçada do PSOL, não tem lógica nenhuma isso daqui, né? Por esse raciocínio, o grupo político de Castro contava com o voto contrário à cassação do ministro Antônio Carlos Ferreira, pela proximidade que tem com Nunes Marques. Então já teve uma votação no TRE do Rio de Janeiro, tá, pela cassação dele. E esse ministro, que é próximo ao Nunes Marques, votou pela cassação do Cláudio Castro. E daí que levantou a suspeita do Cláudio Castro de que o Flávio Bolsonaro está meio que deixando para lá, está soltando a mão dele, né? Aqui, ó. Mas o cenário mudou nas últimas semanas, a expectativa agora é de que Castro não contará com o apoio do ministro, o que torna sua vida mais difícil no TSE. Castro teria feito zero esforço para ajudar Cláudio, ao contrário das expectativas do Palácio Guanabara. E isso, naturalmente, vai para a conta do Flávio. Aí que tá, é o que eu falo, é a diferença. O Flávio não está querendo derrubar o Cláudio Castro. O Flávio não está trabalhando para ajudar o Cláudio Castro. O Cláudio Castro arrumou as confusão dele aí, não tem o que fazer, né? Agora, aqui vem a história que eu mostro para vocês que isso aqui é intriga, é um recado dado pelo Otávio Guedes para o Flávio Bolsonaro. O Cláudio Castro está mandando um recado para o Flávio Bolsonaro através do Otávio Guedes nessa coluna. Olha só o que diz aqui. Ó. O senador teria interesse na cassação de Castro por dois motivos. O primeiro é que o governador do Rio não quer ceder sua cadeira para o candidato do Flávio quando ele se compatibilizar para concorrer ao Senado. Castro deseja que o restante do seu mandato seja cumprido pelo seu secretário de Casa Civil, o Nicola Missioni. Flávio é contra a ideia. Olha só que coisa estranha isso daqui, porque a verdade é que vamos supor que o Cláudio Castro seja declarado inelegível, ou seja, cassado, né? Vai assumir o vice dele. Não tem que escolher quem vai ser, é o vice dele que vai entrar no lugar ali, não tem alternativa, né? E, então fica estranha essa história aqui, né? Dá quase a entender que isso aqui é o preço que o Cláudio Castro está falando. Ô Flávio, eu te dou essa daqui, ó. Eu posso trocar a pessoa, posso botar alguém para ficar aqui. Quem você quiser eu coloco aqui no resto do meu mandato aqui, né? O segundo motivo seria a vaga para o Senado. O clã Bolsonaro não acredita que, uma vez eleito, Castro vai se empenhar por impeachment de ministro do STF. Então, o Cláudio Castro, como nome para candidato a senador, é complicado. Mas tem um problema no negócio do candidato a senador, né? Que é o fato de que o Bolsonaro tinha combinado duas cadeiras em cada estado. Uma é a cadeira do Bolsonaro, outra é a cadeira do PL. No Rio de Janeiro, a cadeira do Flávio Bolsonaro seria o Flávio Bolsonaro, que seria o candidato a senador, né? Então, ele vai escolher quem vai ser o candidato a senador no lugar dele. Isso já está decidido. A cadeira do PL seria do Cláudio Castro. Então, ou seja, não faz sentido isso do Bolsonaro querer trocar o Castro, porque isso está no acordo do PL ali, né? Com a cassação e perda de direitos políticos, ele ficaria impedido de concorrer à vaga e passaria a ser livre a escolha do Flávio. Ou seja, mas de novo, o Flávio já tem livre a escolha de uma vaga para o Senado. A outra vaga do Senado é do PL do Rio de Janeiro. Esse foi o acordo do Bolsonaro em todos os estados, né? A cada dia é especulado um nome para substituir o Castro, o que é visto como uma forma de pressão contra ele. Na semana passada foi ventilado que Flávio lançaria sua mulher para manter o sobrenome Bolsonaro no Senado. De novo, olha como é que estão falando coisa sem sentido aqui. Ou seja, está muito claro nessa história que o Otávio Guedes está dando um recadinho para o Flávio Bolsonaro, um recadinho do Cláudio Castro, querendo que o Flávio socorra o Cláudio Castro nesse caso aqui da inelegibilidade dele, não sei o que lá. Porque não faz sentido esses dois motivos aqui do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro já tem a escolha da cadeira dele do Rio de Janeiro e o sucessor do governador vai ser o vice, não tem alternativa, né? Auxiliares de Flávio negam. O que o Cláudio Castro tem que entender é que ele deve entrar na negociação com o Flávio para ouvir o que tem para falar. Um tem perspectiva de poder, o outro tem perspectiva de ter PF na sua porta. Pois é o que eu falo para vocês. Uma coisa seria se o Flávio estivesse trabalhando para derrubar o Cláudio Castro. Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é o Cláudio Castro está pedindo ajuda para o Flávio e o Flávio está falando, meu amigo, eu não posso te ajudar não, cara. Ema, cada um com seus problemas, né? Ado, cada um no seu quadrado, né? Dá o seu jeito aí, pô, tu arrumou confusão, porque, de novo, ajudar o Cláudio Castro agora, e quando chegar o negócio do Master? O negócio do Master vai bater na porta, eles vão dar um jeito de levantar esse negócio do Master antes da eleição, até para queimar o Cláudio Castro. Então, o pessoal da esquerda vai tentar, vai levantar esse caso, né? Então, ou seja,
salvar o Cláudio Castro dessa para ele cair depois no Master é mais complicado, né? Talvez seja melhor o Cláudio Castro cair nessa daqui, que é um caso menos significativo, do que cair depois no caso do Banco Master, né? Por sua vez, auxiliares de Castro reclamam da família. O Cláudio está tendo a vida própria, que nas pesquisas de intenção de voto para senador ele está à frente de Flávio, e nenhum movimento da família espanta, já que o clã não é confiável, só pensa nos próprios interesses. Ih, rapaz! Quando começa o pessoal da direita a acusar Bolsonaro de só pensar nos próprios interesses, a gente já sabe o caminho que vai, né? O caminho da Joyce Hasselman, né? Então, olha só, eu vou falar para vocês, eu não acho que o Flávio deveria trabalhar para caçar o Cláudio Castro, eu acho isso errado. Mas eu acho que o Flávio não devia mesmo correr atrás de salvar o cara, não. Se o cara tá enrolado, deixa para lá, deixa quieto. Zero problemas, né? E ainda tem outro detalhe, que a escolha da família Bolsonaro para o governo do Rio de Janeiro está gerando pânico entre Eduardo Paes e Lula. Tá aqui, ó. O candidato de Flávio Bolsonaro ao governo do Rio de Janeiro. O martelo já está quase batido. Flávio Bolsonaro, com ok de Jair Bolsonaro, quer anunciar o delegado Felipe Cury, secretário de Segurança do Rio de Janeiro, como candidato da direita ao governo do Rio de Janeiro. Decidiu que o debate eleitoral do seu grupo político será, portanto, sobre segurança pública, o que é ótimo, é excelente. O Felipe Cury foi o cara que fez aquela operação lá no Morro do Alemão, um ótimo nome para o governo do Rio de Janeiro, né? Nesse contexto, o deputado Douglas Ruas, que também era cogitado como candidato, concorrerá à reeleição com o objetivo de ser o futuro presidente da Assembleia Legislativa em 2027, né, da Alerj, né? Então, ou seja, esse daqui, isso está dando pesadelos no Lula e no Eduardo Paes. Por quê? O Eduardo Paes, como eu falei para vocês, ele tem uma visão muito de carioca que não agrada o resto do estado do Rio de Janeiro. E se ele perder os evangélicos, como parece que pode acontecer, a situação do Eduardo Paes fica ruim para o governo do estado. Hoje o Eduardo Paes ganha fácil, de qualquer um. Mas o Silas Malafaia pulando fora e essa questão da segurança pública em voga, segurança pública é bom para o Felipe Cury e é bom para o Flávio Bolsonaro também. O Felipe Cury tem uma visão disso muito melhor do que do próprio Cláudio Castro, né? Ou seja, a perspectiva é boa no Rio de Janeiro. Não acho que o Flávio tem que trabalhar para salvar ninguém, não. Aqui, ó, outra coisa que o Poder 360 traz aqui, ó, 12 governadores apoiam Lula, mas Flávio conta com estados com mais eleitores. O Lula tem mais apoio de estados, todos esses vermelhinhos aqui, ó, Espírito Santo, Bahia, o Nordeste inteiro, na verdade, Pará e Amapá. O Flávio Bolsonaro tem Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso, só. E Brasília também, né? 5 estados, né? Só que se você somar a população desses estados aqui, já dá muito mais do que a população desses vermelhinhos aqui, ó. O pessoal coloca aqui, ó. No final aqui estão os estados todos aqui, dá 12 governadores a favor do Lula, 5 governadores a favor do Flávio, mas somando o eleitorado, dá 53 milhões de eleitores nos governos do Lula e 57 milhões de eleitores nos governos do Bolsonaro. E um detalhe, todos os 5 governadores a favor do Bolsonaro têm aprovação de 50% nas suas administrações. No caso do Lula, 9 dos 12, ou seja, só 3 governadores são bem avaliados, o resto tudo é mal avaliado. Isso significa que o governador mal avaliado não ajuda muito o candidato a presidente, né? E ainda tem um outro detalhe que o pessoal coloca aqui, ó, e esses outros estados aqui, azuizinhos claros, são estados que, em princípio, não apoiam o Bolsonaro no primeiro turno, mas vão apoiar no segundo turno, meu amigo. Então, porra, é o que eu falo para vocês, não tem essa. Estado indefinido mesmo só tem 2, Rio Grande do Sul e Acre. Acre e Rio Grande do Sul não consta que vão ter apoio explícito nem para Lula nem para Bolsonaro. De qualquer forma, no final das contas, Bolsonaro ganhou do Lula, em número de estados, em número de população, com certeza. Por quê? Porque vai entrar Minas Gerais e Paraná aqui também. O Lula não tem nenhum estado que pretenda ir para o Lula no segundo turno. Eles já vão todos de uma vez com o Lula no primeiro turno, né? Então, mais uma vez, mostrando a vantagem do Flávio Bolsonaro nos estados. Isso é muito importante. Por isso que eu acho que o Flávio não deve sacrificar o Cláudio Castro. Não é questão de atacar o Cláudio Castro. Mas defender o Cláudio Castro também, eu não sei se vale a pena não, tá? É muita encrenca que o Cláudio Castro arrumou com esse negócio do Master. Essa questão que eles estão acusando ele aqui é besteira, tá? Isso aqui é invenção do pessoal aqui do Rio de Janeiro. Mas a questão do Banco Master, eu fico na dúvida. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.